Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Dicas Tip. Hoje eu vou ensinar para vocês como que faz um pula-cordas caseiro. Esse aqui é um modelo comprado, eu comprei na internet e eu já fiz um vídeo fazendo um unboxing dele, mostrando algumas características. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem, mas hoje eu vou ensinar aqui como que faz um modelinho caseiro. Para você que quer praticar, o pula-cordas, uma forma de exercícios muito eficiente aí para perder peso, melhorar a circulação sanguínea. É uma atividade muito boa aí no dia a dia e fácil de fazer. Mas para você que não conseguiu comprar um pula-cordas igual esse aqui, profissional, por falta de dinheiro ou na sua região você não encontrou, então fica nesse vídeo aí que eu vou ensinar para vocês o passo a passo bem detalhado como que faz um pula-cordas em casa. Vamos agora para o material que você vai usar. Fica tranquilo que são coisas bem fáceis de encontrar e provavelmente você vai ter aí na sua casa ou vai conseguir facilmente para fabricar o seu pula-cordas. Bom, a primeira coisa que vocês vão precisar são 2 pedaços de cano desses de encanamento d'água, medida 3/4. E esse pedaço de cano, ele precisa ser cortado na medida de 15 centímetros. Olha aqui para vocês verem. E aí, para cortar o seu cano, você utiliza essa serrinha aqui, ó, de cortar ferro mesmo, cortar canos, de PVC. E quando você for serrar o seu cano, vai fazendo os movimentos sem colocar força e sem colocar peso. Apenas faça o movimento para frente e para trás, para frente e para trás. E deixa a serra ela seguir a direção que ela tem que seguir, porque se você colocar peso ou colocar força nela, ela acaba que entortando um pouco para os lados. A ponta do seu cano pode sair um pouco meio torto. Olha aqui para vocês verem, essa parte aqui está mais baixa, então não foi cortado retinho, foi cortado um pouco torto. Você pega uma lixa e vai lixando até você conseguir deixar ele reto. Ou se não, com bastante cuidado também, você pode pegar um estilete. O cano é fácil de cortar e vai fazendo o desbaste dele com o estilete. Mas com cuidado para não se machucar. Após você arrumar os seus 2 canos de 15 centímetros bem alinhadinho, agora você vai precisar de 4 tampinhas de refrigerante. E após você arrumar 4 tampinhas de refrigerante, agora nós vamos furar 2 tampinhas, que é as que vão na frente, pela qual nós vamos passar o próximo item aqui agora, que eu vou mostrar para vocês. Você também vai precisar de um fio 1,5 milímetro. O bom dele é que ele tem o cobre que passa aqui por dentro e também tem essa camada de plástico. Tem um peso ideal e tem uma maleabilidade ideal também para nós fazermos o nosso pula-corda. Então o próximo passo agora é furar as 2 tampas da frente. É onde nós vamos passar o fio por dentro e as 2 de trás não precisa furar. E para furar as 2 tampas, você pode usar um prego, você pode aquecer ele e depois fazer um furo aqui no meio. Caso você tenha uma furadeira, também dá certo. Para o fio poder passar aqui, ó, com um pouquinho de folga, mas sem ficar muito largo. Bom, essa parte aqui você pode esquentar o seu prego em qualquer lugar, mas eu vou utilizar uma vela aqui, certo? Que fica mais acessível para mim. Mas você pode utilizar aí o seu fogão a gás mesmo, ou qualquer outra coisa que esquente bem. Vou esquentar o prego e vou furar as 2 tampinhas. Eu vou achar o meio da tampinha e vou fazer uma marcação. Vai com calma, com cuidado, para você não escorregar o prego ou escorregar o dedo aqui, ó, e bater na parte quente. Você pode apoiar aqui em cima também e fazer o procedimento. Olha aí, ó, furou. Bom, está furado aqui a tampinha, eu vou furar as 2 e aí vamos para o próximo procedimento. Após você furar as suas 2 tampinhas, você tira as rebarbinhas que ficam pelo lado de fora aqui e tira pelo lado de dentro também, se você conseguir. Deixar bem limpo, a passagem aqui, para depois o nosso fio ele passar aqui com mais facilidade, ele ficar mais livre nessa parte aqui. Uso o prego, novamente para dar uma acertada.
Eu estou usando o prego aqui, mas você pode utilizar uma chave de fenda ou qualquer outra coisa que tenha essa grossura aqui. Bom, após você furar as suas duas tampinhas que vão aqui na frente do nosso cabo da corda de pular, agora nós vamos arrumar um jeito de prender elas aqui. Você pode utilizar algumas maneiras que eu vou mostrar para vocês. A primeira maneira de você prender essa tampa aqui, fixar ela aqui, é você utilizar uma fita isolante. Você pega metade na tampa e metade no cano e vai passando em volta até a tampa fixar bem e ela não ficar se mexendo e muito menos sair. Mas eu vou utilizar a cola quente porque eu tenho ela aqui e ela é muito mais eficiente para poder fixar as duas partes de plástico. Vocês podem ver aqui, ó, que a cola já está quente. Você vai pegar agora o seu cano e vamos passar cola aqui em volta, ó. Bem na pontinha aqui, certo? Vai passando cola em volta. Bom, após passar a cola aqui na ponta do seu cano, agora você vem com a tampinha que você acabou de furar e vamos encaixar aqui, ó. Você aperta bem e encaixa tudo, mas sem deixar ela torta para um lado ou para o outro. Deixa ela o mais nivelado possível. E agora nós vamos passar cola aqui por dentro também. Olha aqui para vocês verem. Prontinho, esse lado aqui está preparado. Agora nós vamos fazer no outro cano, preparando primeiramente a ponta. É por aqui que vai passar o fio, que nós vamos utilizar como corda. Prontinho, encaixado a segunda tampinha aqui, da parte frontal do nosso cabo da corda, certo? Mesmo procedimento agora, vamos preencher essa parte aqui também, entre a tampa e o cano. Galera, prontinho. Então fizemos o nosso cano, colocamos essas duas pontas, essas duas tampas aqui de garrafa PET, certo? De refrigerante. Então após fazer isso aqui, nós vamos agora pegar o fio e vamos passar ele por dentro. Esse buraco livre aqui, ele não pode ficar muito apertado, porque o fio ele precisa ter liberdade para poder girar aqui dentro também. Porque conforme você vai girando, no momento que você vai pulando corda, o fio também gira. E se ele não tiver a liberdade para ir girando, ele dá nó e estraga. Bom, aqui está então o fio de 1,5 mm. Pego ele e passo por aqui. Olha para vocês verem como que ele passa de boa e ainda sobra um espaço para ele. Então, galera, aqui agora você pode fazer o nó, certo? Porque você fazendo o nó, quando você puxar ele aqui, ele não vai passar novamente pelo buraco. Ou você pode usar aí qualquer outra coisa que você consiga fazer com que sirva de barreira, para não deixar o fio voltar. Vou utilizar aqui uma abraçadeira de nylon, mas você pode utilizar qualquer coisa aí que você tiver. Olha aqui, ó. Isso aqui já não vai deixar ele voltar mais. Pego a tesoura e corto a ponta. Prontinho, olha aqui para vocês verem, vou puxar e essa abraçadeira de nylon vai servir aqui, ó, como barreira para não passar aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Ele não passa e ele fica bem à vontade aqui, ó, para ir trabalhando conforme você for girando a corda no momento que você estiver pulando. Por isso que tem que ser assim. E ele vai ficar livre aqui dentro também, ó. Ali dentro ele fica livre para poder girar à vontade. Agora vamos fazer nessa outra parte aqui também. E antes de nós fecharmos aqui a parte de trás, nós precisamos definir o tamanho do fio para nós pularmos corda. O certo, a ponta da corda no chão, você estica ele e essas duas pontas aqui tem que ficar na reta dos mamilos. Esse é o tamanho indicado. Mas você pode, antes de fazer o procedimento de cortar aqui o pedaço, fazer o teste aí por você mesmo. Vai pulando e vai vendo qual que é o melhor tamanho. Após você identificar qual o melhor tamanho para você, o mais ideal, o que você gostou, aí sim você vem e corta aqui. Eu já sei o meu tamanho, vou cortar aqui agora e já volto finalizando o nosso pula-cordas feito em casa. Bom, meus amigos, prontinho, aqui está então, após definir aqui o tamanho do cabo que eu preciso. E agora para fechar aqui o nosso pegador da corda, vamos utilizar aqui duas tampinhas novamente, só que agora não precisa furar, certo? Porque elas vão ser a tampa aqui de trás. Novamente vou utilizar a cola quente no mesmo procedimento aqui da frente.
Acabei de passar a cola aqui nas duas tampinhas traseiras, né? Espera esfriar um pouco, qualquer coisa você tira um pouco das rebarbas utilizando um estilete. Se você quiser fazer isso, tudo bem, mas se não quiser fazer também, deixa assim mesmo. Meus amigos, então prontinho, está pronto o nosso pula-cordas feito em casa, utilizando 2 pedaços de cano de 3/4, 4 tampinhas de garrafa PET e um fio elétrico de 1,5 mm. Olha aqui para vocês verem o resultado final. É bem simples de fazer, conforme vocês viram, e muito eficiente, galera. Esse fio aqui, ele é muito bom para fazer isso aí, porque ele tem peso e tem resistência. Então dá para você pular bastante corda com ele. Então, conforme vocês viram no começo do vídeo, ele ficou quase igual o original. Olha para vocês verem o pegador. Outra coisa que você pode fazer agora para poder melhorar é você passar uma fita aqui, qualquer outro tipo de fita, uma borracha, e também pode pintar ele. Bom, galera, conforme vocês viram agora, certo? Eu ia pintar essa parte do cano aqui, mas eu achei que colocando papel contact seria mais rápido. Eu tinha até isolado aqui, ó, a tampinha vermelha para poder fazer a pintura. Mas no momento eu vou deixar aqui mesmo, não precisa tirar. Eu acho que até ficou bom. Vou passar no outro aqui também e vai estar finalizado. Galera, aqui está prontinho o nosso pula-cordas. Esse é o resultado final. Eu coloquei aqui um papel contact, mas você pode pintar, você pode passar uma fita isolante, uma fita adesiva aí, o que você achar melhor. Ou se você quiser também, você deixa sem nada, certo? Ele vai continuar com a sua mesma eficiência. E conforme vocês viram aí, é muito simples de fazer e apesar de simples, ele é eficiente. Então o nosso fio elétrico de 1,5 mm, ele vai ser a corda bem resistente, bem firme e também flexível. E aqui essas duas tampinhas com furo é onde vai dar toda a liberdade para o fio trabalhar aqui dentro sem ficar torcendo o cabo. Beleza, galera? Feito esse tutorial ensinando vocês aí como fazer uma corda de pular parecido com o modelo que eu comprei. Olha aqui para vocês verem, esse aqui foi o comprado. E esse aqui foi o que eu acabei de fazer aqui, ó. Olha para vocês verem, bem parecido e tem a mesma eficiência, meus amigos. Você pode fazer na sua casa aí numa boa e você não vai se arrepender. Beleza? Então esse é o vídeo de hoje. Espero realmente que vocês tenham gostado desse tutorial. Se gostou, deixe um comentário, se inscreva, ative as notificações, que eu sempre estou postando novos vídeos ensinando alguma coisa, dando alguma dica que possa te ajudar em algum momento. Muito obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo tutorial e fui!